Obrigada, pessoal. Obrigada do convite. É muito, muito bacana fazer parte dessa comunidade. É meu primeiro happy hour. Espero participar de vários outros com temas menos jurídicos. Eu me apresentar rapidamente, eu sou advogada, eu trabalho no dia a dia com direito societário, direito tributário, eu trabalho com fusões e aquisições, com investimentos, trabalho há muitos anos com investimentos em startups, mentoria em startups, sempre nesse mundo do societário e tributário. E no mundo acadêmico, eu fiz mestrado em tributário internacional, e foi quando eu me apaixonei pela inovação, porque eu trabalhei a transferência de tecnologia internacional entre empresas do mesmo grupo. Então, por exemplo, a transferência de marca da Volvo Suécia para Volvo Brasil, tudo que acontece entre empresas do mesmo grupo no mundo da tecnologia e da tributação. E no doutorado que eu terminei esse ano, eu explorei a intersecção de direito, inovação e energias renováveis, e tratei de financiamento público da inovação no setor de energias renováveis. Então, o que ambas pesquisas têm em comum é a inovação. E aí eu venho estudando no mundo acadêmico a inovação faz 10 anos. E vocês me chamaram para falar sobre o direito 4.0, que é super vasto. E eu não vou fazer nenhuma apresentação. A ideia, senão eu ia palestrar, a advogada adora palestrar, e eu não quero isso. Então, por favor, vamos conversar, me interrompam, essa é a ideia. Não é para eu ficar falando sozinha. Eu quero complementar aqui, pessoal, que a Rafa, ela nos apoia aqui na Reis, na nossa advogada titular aqui, ó, como se tivesse mais do que uma, né? Como se fôssemos gigantes, né? Não, ela nos apoia aqui, toda a assessoria jurídica para a gente, nos acompanha aí já faz acho que quase 2 anos já, né, Rafa? Que você está com a gente já aí, né? Trabalhando com a gente já. Então temos uma experiência bem legal com ela, naquilo que ela atua. Espero que vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do papo aqui hoje. Obrigada, Fred. Eu fiquei super feliz porque eu conheci o Fred faz 2 meses. Eu comecei a trabalhar junto na pandemia e se conheceu pessoalmente, né? Agora só. Exatamente. Bom, então, no mundo desse o direito 4.0, e vocês falam disso muito melhor do que eu, esse nome vem da indústria 4.0, né? Nessa ideia de que a gente está na 4ª revolução tecnológica, né? Primeira revolução industrial, segunda, a mecanização dos processos, terceira, automóveis, e agora uma digitalização completa da economia, e como que o direito se insere nesse mundo, vou chamar aqui para simplificar, nesse mundo digital, de internet das coisas, de blockchain, metaverso e tudo isso. E só antes de começar, e falando dessas revoluções, eu não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre uma economista chamada Carlota Pérez. Ela é bem legal, ela trata das revoluções tecnológicas. Ela desenvolve a tese em 2002 para explicar as bolhas financeiras. Sob a perspectiva dela, a gente está na 5ª revolução tecnológica, desde a Revolução Industrial, em 1770, e ela estuda os padrões que as revoluções tecnológicas têm. Segundo ela, a cada 60, 70 anos, a gente tem uma grande inovação que vai sendo, entrando no mercado, e tem uma indústria incumbente junto, essa indústria resiste à inovação, tem muita recurso financeiro para essa indústria para essa inovação, cria-se uma bolha, logo depois tem uma recessão, e ao fim da recessão a gente tem um período de prosperidade.
na avaliação da Carlota Pérez, a gente estaria agora no começo da nossa era da prosperidade, da revolução que começa com tecnologia da informação. Ela entende que a gente, a partir de 1970, com o microchip, com a internet, com tudo isso, a gente foi desenvolvendo toda essa tecnologia, e nesse momento a gente está no ponto que todos os setores da economia vão ser atingidos por aquilo que marcou essa última revolução tecnológica. A anterior foi da produção em massa. Eu mando para vocês depois. A Carlota Pérez é uma economista, ela é venezuelana, mas ela desenvolve trabalho no Reino Unido. Ela tem 80 anos. Ela continua fazendo podcasts e o pessoal do blockchain gosta muito de usar ela, argumentando que blockchain é a nova revolução tecnológica, e ela entende que não é, está dentro da tecnologia da informação ainda, mas, enfim, sugiro que vocês procurem, porque é bem interessante. Então, dentro da... Nossa, se você souber de algum estudioso sobre Carlota Pérez, acho que ia ser bem legal a gente convidar aqui, hein? Hashtag Fred, Aninha, fica a dica. Fiquei bem curiosa para conhecer. Não, legal, o trabalho dela é incrível. Eu mando uns links de vídeo e tal. Eu inclusive, assisti ouvi um podcast dela com a galera do blockchain, e o pessoal do blockchain falando, mas a gente está vivendo a revolução tecnológica, e ela assim, não, mas eu entendo que é muito importante a tecnologia, mas não é uma revolução tecnológica. Para ela, a próxima revolução tecnológica está ligado a tudo que é bio, né? Biomedicina, coisas que a gente vai introduzir. Essa é o futuro para ela, e é bem legal. Mas aí, pensando no nosso direito 4.0, da indústria 4.0, como a gente está acostumado a ouvir, a gente tem uma separação aqui. Direito 4.0 como a advocacia, a prática legal, como que a prática legal se adapta às novas tecnologias. Isso é o direito 4.0, e aí eu vou usar aqui como advocacia 4.0 para separar de um direito 4.0 entendido como que o direito trata as inovações. Então, eu posso pensar, né, que E o curioso do direito é porque a gente passou 4 revoluções tecnológicas, alguns dizem que a gente está indo para a 5ª, e o direito ele só passa a evoluir, a advocacia, dentro da 4ª revolução tecnológica. Porque eu, por exemplo, eu entrei na faculdade em 98. Quando eu entrei na faculdade, e meu primeiro estágio foi no Juizado Especial Cível, quando um advogado, e a advocacia ela é muito conhecida pelo contencioso, né? É pelo contencioso processo. Eu, por exemplo, sou uma advogada que não trabalha com processo há mais de 10 anos. Isso não é tão comum ainda, né? A maioria dos advogados só trabalha com processo. Então, lá em 98, para eu entrar com uma ação, eu tinha o Word já, mas eu vi vários processos com máquina de escrever ainda, e tinha máquina de escrever no escritório. A gente fazia 2 vias, ia no cartório, a pessoa que estava no balcão protocolava uma via à mão, pegava uma fichinha, o processo tinha um número, você tinha que achar a fichinha, colocar a movimentação, aquilo tudo era super feito para não funcionar, porque perdia ficha, perdia processo, perdia tudo. E era absolutamente tudo manual. E eu era estagiária, a gente mandava carta, e a carta era à mão mesmo, ou datilografado com AR. A gente mandava, obviamente, carta errada, a gente mandava para endereço errado. Enfim, os processos eles demoravam muito porque era tudo absurdamente manual. Quando eu estava ainda ali, nesse mesmo juizado, em 99, os processos a gente começa a colocá-los em um sistema. Então, eu não precisava mais usar aquelas fichas catalográficas
para achar os processos. Eu tinha as informações num sistema muito arcaico que eu conseguia buscar aquela informação. Isso ano 2000. Então, no ano 2000, a mágica era conseguir chegar no balcão do cartório e o cartório no computador achar o meu processo. Isso era super disruptivo para a época, porque eu como estagiária, saindo do judiciário, indo trabalhar no escritório de advocacia, eu tinha que ver as movimentações dos processos todos os dias, porque eu precisava acompanhar os processos e era tudo em loco, não era remoto. Então, tinha que vestir aquela fantasia do advogado, de salto, né, taierzinho, blazerzinho, tudo combinando, e ficar andando o dia inteiro com processo para cima e para baixo. E nisso, ano 2000, gente, a gente já tinha quase o WhatsApp, não estou brincando, mas a indústria jurídica ela é muito atrasada nesse sentido, né? O primeiro processo era a época do MSN. Não, era a época do ICQ. 2000 era a época do ICQ. Quando o processo passa a ser eletrônico, eu já nem advogava no contencioso. 2006 começou e disseminou mesmo em 2014. Então, a gente tem muito pouco tempo, uma advocacia 100% manual. E em 20 anos, a gente hoje tem uma advocacia que, como que a gente lida com inteligência artificial, como que a gente traz para o nosso dia a dia, e assim, o direito, a tecnologia, ela entra muito em gestão de escritório, em jurimetria, não sei se vocês já ouviram essa palavra, que a jurimetria é usar dados e estatísticas para procurar decisões. Então, a gente, quando vai fazer qualquer demanda no judiciário, a gente procura todas as decisões sobre aquele tema que a gente chama de jurisprudência, né, para embasar a nossa petição. E isso sempre, lá em 98, quando eu entrei, a gente literalmente ia na biblioteca procurar. E naquela época a gente podia, inclusive, tinha pequenas, às vezes, pessoas mal intencionadas adaptavam a jurisprudência do jeito que queria, porque como não tinha muito como conferir, às vezes o pessoal colocava um não, Tem onde lastro, não tinha. Né? Não tinha. Não tinha lastro, né? Assim, não quem tinha. disse que aquilo que está escrito é de fato aquilo, né? Exato, o pessoal super inventava, isso há 20 anos. E hoje a gente tem sentenças, imagina, de quantos juízes sendo dadas, decisões de todos os tribunais, e a jurimetria é o uso da inteligência artificial para conseguir captar todas essas decisões, todas essas sentenças, tudo isso, e entregar de forma rápida para o advogado como que determinada tese ou ação está sendo tratada em diversos tribunais, e até como que escritórios grandes, por exemplo, você consegue até saber quantas ações aquele escritório grande tem. É um grande mundo de estatística que a gente nunca teve, porque sempre foi muito, muito, muito artesanal. Então, tudo isso é a advocacia 4.0, é trazer todas as inovações para a prática do direito. Aí tem as legal techs, as law techs. Até hoje eu estava pesquisando para ver como que está esse universo. E aí achei uma super bacana, Liberfly, eu acho. Eles compram o seu crédito. Então, se você tem alguma demanda de consumidor, por exemplo, ou seu voo atrasou e tem uma demanda que é muito simples, eles compram o seu direito. E aí eu não quero me incomodar com anos de processo, eu vendo aqui com um deságio gigante, assim. E tá tudo certo, achei legal. Ou seja, se você ganhar, o dinheiro é teu, assim, você paga um tanto para a pessoa, o que ela ganhar. Isso.